Amigos do Ceará RH, esse espaço que a gente preparou especial para a gente conversar sobre inovação, sobre tendências, sobre oportunidades, sobre parcerias, sobre soluções que a gente pode levar para a sua empresa e fazer diferença. Nosso objetivo aqui é que você saia desse evento ainda melhor. E para compartilhar esse momento, nós temos aqui a oportunidade de ter uma pessoa querida e uma empresa que faz diferença em nossas vidas, né? A Lore Soares, da nossa querida Amarelo Saúde Mental, uma empresa que não só cuida de pessoas, mas que ajuda a entender melhor, né, o comportamento e como essas pessoas podem ser desenvolvidas dentro das organizações. Exatamente. Olá, todo mundo. Vamos conversar um pouquinho. Lore, vamos lá. Apresenta um pouco da Amarelo, do que motivou vocês a construir. Vocês têm uma experiência enorme com saúde mental, né, de muitas e muitas décadas. Como é que nasceu a Amarelo nesse contexto todo? Tá, a Amarelo é uma empresa que é uma spin-off do Nosso Lar Saúde Mental, que é um grupo de saúde mental aqui de Fortaleza, né? Então, dentro do momento pandêmico que a gente passou, a gente percebeu uma quantidade imensa de pessoas indo à internação no hospital psiquiátrico. Quer dizer, são 55 anos de internações, de pessoas indo lá para o Nosso Lar fazer o seu acompanhamento. Só que a gente percebeu que na pandemia a quantidade de pessoas foi muito grande. De primeiras internações era gigantesca. A gente chegou a ter fila de 100 pessoas. E a gente começou a pensar o que a gente podia fazer para ultrapassar os muros do hospital. Como a gente ia conseguir fazer para chegar a pessoas para que elas não precisassem ter aquela internação. A nossa grande dor inicial foi essa. Como a gente vai conseguir fazer algo para que as pessoas não precisem vir se internar? Porque não estava fazendo sentido para a gente uma fila de 100 pessoas esperando uma internação em um hospital psiquiátrico, né? Que é um dos nossos serviços. E aí, Alex pensou como que a gente vai fazer isso. Juntamos eu, Alex e Ju e colocamos a cabeça para funcionar, né? Vamos descobrir o que a gente pode fazer. E aí a gente fez um teste, fizemos 90 dias de atendimento gratuito para a comunidade, psicológico e psiquiátrico, para a gente entender o que vinha de demanda daí e entender o que a gente poderia fazer para melhorar a vida das pessoas. Foi assim que a gente chegou ao Amarelo Saúde Mental, porque foi aí que a gente descobriu que muitas dores que estavam ali surgindo daqueles pacientes que iam ser atendidos tinham a ver com o seu ambiente de trabalho. As pessoas tinham uma queixa muito grande, principalmente naquele momento de pandemia, de aonde termina o meu trabalho, aonde começa a minha casa. O que eu faço com a quantidade grande de demandas que eu tenho, que eu não sei o que fazer? Como eu organizo a minha vida no home office? Quando começou a sair da segunda onda, como que eu faço para voltar para o ambiente de trabalho? Então, e as pessoas começaram a questionar muitas coisas sobre a sua qualidade de vida, sobre o que elas deveriam fazer para estar bem no seu ambiente de trabalho. Foi aí que a gente pensou, então a grande questão que está sendo trazida agora de demanda é a segurança psicológica. Como é que eu faço para estar bem dentro da minha empresa, para estar bem junto com os colaboradores que estão trabalhando junto a mim? Seja colegas de trabalho, seja a minha liderança. E aí a gente começou a ver a quantidade de casos de burnout papocando. E hoje o burnout é um problema de saúde ocupacional, né? Exatamente. Virou realmente uma doença ocupacional. Então hoje a gente já sabe que a gente precisa cuidar da exaustão, do cansaço, para que ele não vire o burnout. Hoje a gente já tem dados aí mostrando que um afastamento por burnout é um afastamento de uma média de 180 dias. É muito tempo para você ter o afastamento de um profissional que para você era importante. E era importante porque normalmente as pessoas que têm burnout são pessoas que são muito dedicadas à empresa e que acabam passando do limite que ela deveria ter ido em nome dessa empresa, em nome desse trabalho, em nome do que ela acredita que é bom para ela. Essas são as pessoas que normalmente têm burnout, são pessoas muito dedicadas. Então você perder um colaborador desse é muito grave. Então a gente precisa realmente pensar em como a gente vai fazer para que as pessoas continuem trabalhando bem, mostrando um desenvolvimento, mas mostrando também um desejo por esse trabalho. E mostrando também que essa pessoa é um ser integral e que ela tem que estar em outros ambientes, estar bem.
também nos outros ambientes, para que ela possa repor as energias e continuar se dando para aquele trabalho que ela está fazendo. E aí você fala de duas situações muito dramáticas no ambiente de trabalho, né? De um lado, os momentos de dor, sofrimento que levam uma carga que pode gerar uma depressão e pode gerar um afastamento. De um lado, de outro, a performance, né? A dedicação, que se também não for trabalhada, pode levar a uma exaustão, um burnout, um afastamento. E aí fica a certeza de que há um limiar da saúde mental que precisa ser cuidado, que precisa ser percebido pelos gestores para que a gente continue efetivo naquilo que a gente quer entregar. Como é que vocês fazem isso hoje? É exatamente aí. Esse limiar que a gente tem que enxergar. Porque quando a gente começa a falar sobre segurança psicológica nas organizações, algumas pessoas começaram a confundir um pouco as coisas, sabe? Vinham para mim questionando assim, então você quer que eu não cobre mais do colaborador? Você quer que eu não dê mais metas? Você quer que eles façam o que eles quiserem dentro da empresa? Mas não é isso. A segurança psicológica, ela não é isso, né? O colaborador, quando ele está feliz no trabalho que ele faz, automaticamente ele vai buscar fazer aquilo mais bem feito, porque ele quer fazer. Porque o trabalho dele é algo que traz felicidade para ele, que traz uma sensação de que tá massa, tá legal o que eu tô fazendo, então eu quero fazer mais, né? Então a segurança psicológica, ela não traz esse marasmo, essa monotonia. Agora é claro que ela não traz quando a gente tem aquele acompanhamento de perto do colaborador. Por isso que faz parte da segurança psicológica também esse líder que está próximo, essa meta que está cuidada e organizada para aquele colaborador específico, para aquele time específico, esse olhar do que eu posso fazer para melhorar e o que eu posso dar em troca para o meu colaborador para que ele se sinta bem fazendo aquela atividade. Será que aquela atividade que ele está fazendo naquele momento é a melhor atividade para ele? Ou será que eu modificar essa atividade, colocar um outro colaborador que queira fazer aquela atividade ali não é melhor do que eu exigir algo de alguém que não está podendo me dar aquilo naquele momento? Talvez ele pode me dar uma outra coisa. Então, essa revisão de reestruturar faz parte da segurança psicológica e ela traz alta performance. Como é que hoje a Amarelo ela trabalha isso dentro da organização? Quais são os serviços que vocês entregam que ajudam as empresas a lidar melhor com essa segurança emocional? Hoje a gente trabalha em 3 pilares que são acompanhados pela nossa consultoria. Tá? Então, dentro da consultoria mensal que a gente dá para as organizações, a gente tem a análise. Essa análise a gente vai enxergar os principais transtornos mentais que podem estar vinculados às organizações, que são ansiedade, depressão e estresse. E a gente vai olhar por um outro lado como que está a percepção do colaborador da segurança psicológica que ele tem dentro daquela empresa. Para quê? Para que a gente consiga enxergar quais são os principais conteúdos que a gente tem que trabalhar dentro daquela organização. Nossa ideia não é fazer uma medição e dizer que está feio, ou está bonito, ou está legal ou não está legal. É quais são os conteúdos que eu preciso trabalhar ali dentro para melhorar aquela situação. Ou seja, vocês fazem um diagnóstico e a partir daquele diagnóstico, vocês criam uma trilha de conteúdo, uma jornada que precisa ser trabalhada para responder aquele diagnóstico. Justo. E aí esse é o segundo ponto dos nossos 3 pilares, que é o pilar educacional. Então, a gente vem com todo um lado preventivo, de cuidado, de acompanhamento desses profissionais, para que eles possam crescer em termos de qualidade de saúde mental dentro da organização. E aí a gente entra no terceiro pilar, que é o pilar do tratamento. Então, para aqueles colaboradores que sentem que precisam fazer terapia, que estão no momento em que querem fazer terapia, a gente tem psicólogos também vinculados à Amarelo que fazem esse acompanhamento online desses colaboradores. E agora a gente está com uma novidade. Porque através do nosso lar, que é a nossa casa-mãe, a gente está entrando também com o atendimento psiquiátrico desses colaboradores. Então, a gente abriu um novo serviço dentro do Grupo Nosso Lar, que é o ambulatório, que vai trazer esse acompanhamento psiquiátrico também para o colaborador. Então, hoje eu já consigo entregar para ele a psiquiatria e a psicologia para todos aqueles colaboradores que querem fazer esse tipo de acompanhamento. Lore, descreve um pouco melhor, porque eu sei que muita gente não tem uma visão muito clara do que onde é necessário o psicólogo e onde é necessário o psiquiatra na saúde ocupacional, né? Explica um pouco melhor para entender o quanto é importante você ter um apoio de um psiquiatra. Né? Tá.
O psiquiatra é aquele que vai te dar o diagnóstico, é aquele que vai dizer se você tem ou não um transtorno mental, né? E caso você tenha esse transtorno mental, ele te diagnostique com esse transtorno mental, ele vai te dar os medicamentos necessários para que você consiga se organizar em termos de medicamento. E se ele perceber, olha, não, você não tem um transtorno mental, mas você está a caminho ele também vai seguir com um tratamento medicamentoso para que você possa melhorar esse seu momento, essa sua organização, né? O psicólogo, ele já vai estar trabalhando o teu cotidiano, os sintomas que você tem apresentado a partir daquele diagnóstico que foi dado. Olha, não significa que eu estar, por exemplo, exausto, que eu tenho um burnout, mas significa que eu não estou bem. Tem algo que está acontecendo comigo. Esse não estar bem. E o que eu posso fazer para modificar isso em mim, quem vai estar olhando é o psicólogo, que vai estar te acompanhando semanalmente para ir trabalhando com você essas situações que estão te incomodando na tua vida. E a gente precisa entender, né, Laura, e uma das coisas que a gente, enquanto sociedade, a gente não reflete com isso, o cérebro é um órgão como qualquer um outro, né? E a gente precisa cuidar do cérebro assim como cuida do coração, assim como cuida, né, da gordurinha. Eu acho que essa é uma percepção de que, se nós como seres humanos precisamos fazer isso, imagina as organizações onde esses seres humanos são colocados à prova, né? Onde eles são, muitas vezes, levados ao seu limite. E assim, onde é que a gente consegue o equilíbrio desse limite, né? Exatamente, enxergar também, Moisés, que isso é algo muito importante, né? Que o preconceito, o medo de se falar sobre saúde mental faz com que muitas pessoas não procurem o tratamento. Mas é interessante porque se eu tenho um infarto, eu procuro o médico. Se eu tenho um ataque cardíaco, eu já procuro o cardiologista. Mas às vezes eu passo meses, anos sofrendo com uma dor emocional e eu não tenho coragem de procurar o psiquiatra ou o psicólogo porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. E que a minha empresa vai pensar de mim. Será que ele vai achar que eu não sou mais competente porque eu fui ao psiquiatra? Essa é uma fala que a gente ouve o tempo inteiro. Mas eu posso procurar para uma diabetes, para uma pressão alta. Só que o transtorno mental ela é uma doença como uma doença física. Ela precisa de cuidado. Ela incapacita da mesma forma, né? Da mesma forma. E vários medicamentos, desses transtornos mentais, eles são distúrbios químicos do nosso organismo. Que se a gente for ao psiquiatra e a gente usar a medicação correta, a gente vai conseguir estabilizar aquilo ali. Do jeito que a gente estabiliza uma doença crônica, um diabetes, um problema, pressão alta, por exemplo, que precisa de um medicamento. É a mesma coisa com o transtorno mental. Só que as pessoas não se tratam. E aí elas adoecem cada vez mais e cronificam uma doença que poderia não ter cronificado se eu tivesse cuidado no começo, entendeu? Lore, como é que a gente começa utilizando ou acessando a Amarelo hoje? Conversa com o RH da tua empresa e pede para ele entrar em contato com a gente, é o mais importante. A gente está em todas as redes sociais, amarelosaudemental.com.br, no Instagram Amarelo Saúde Mental, LinkedIn também. E aí só dá um oi que a gente corre para conversar. E você fez um chamado aí, a gente está falando sempre enquanto gestor, enquanto área. O que é que o colaborador pode fazer dentro da sua empresa? Para que a gente possa chegar até ele? Para que a gente possa cuidar da saúde emocional, né? Para que a gente possa cuidar da saúde emocional. O mais importante do colaborador, se auto-enxergar. Ver o que é que está te incomodando, quais são as tuas dores. Se você percebe que tem algo que não está bem em você, talvez seja hora de você procurar um profissional. E aí o psicólogo e o psiquiatra são os profissionais mais importantes. Mas às vezes a gente não está sofrendo tanto assim, não precisa procurar esse profissional, ou a gente não sente que aquele é o momento. Mas a gente tem que enxergar o que nos faz bem, né? E enxergar que nós somos seres integrais e que a gente precisa enxergar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa comunidade e poder ter um equilíbrio de todas essas funções que nos são dadas. Então isso é algo muito importante da gente ter, o autoconhecimento daquilo que nos faz bem. Dá tempo para nós mesmos, dá tempo para a gente fazer um esporte, dá tempo para a gente não fazer nada, para a gente ver um Netflix, para a gente deitar na rede, para a gente ver o pôr do sol. Dá tempo para a gente ser quem a gente realmente é. Dá possibilidades para nós mesmos. Isso é o mais importante que cada um pode fazer por si mesmo. Show, Lore. E aí você fala coisas assim, né, que o único diferencial que nós temos enquanto ser humano do resto das espécies é o cérebro, né? Sim. Nosso esse órgão que
porque a coisa mais preciosa que a gente tem, né, o que você está colocando aqui é que a gente não pode deixar para cuidar depois. A gente tem que ter a atenção necessária, a gente precisa ser efetivo enquanto tomar a primeira iniciativa, né? Então, muito obrigado por compartilhar todas essas informações que são tão relevantes enquanto saúde mental. Obrigado por abraçar essa causa, né? Obrigado por cuidar um pouco mais das nossas organizações e queremos deixar sua última fala aqui para os nossos ouvintes. Bom, como última fala, eu espero que todos que estão ouvindo aprendam a olhar um pouquinho para si mesmos, aprendam a cuidar de vocês mesmos e caso achem interessante, procurem a Amarelo Saúde Mental, que a gente vai estar sempre aberto para estar olhando e cuidando de vocês. Procurem as redes sociais, sigam no Instagram, tem muito conteúdo que a gente disponibiliza gratuitamente para todo mundo. Nossa, a gente tem um propósito muito grande de realmente lutar contra o preconceito a quem tem transtornos mentais, então para isso a gente está sempre distribuindo muito conteúdo, muito material aberto a todo mundo. Então aproveitem, vão lá, ouçam podcasts, assistam pequenos vídeos que a gente coloca lá para vocês, procurem no YouTube. A gente está sempre disponibilizando muita coisa para vocês. Aproveitem. Muito obrigado, Lore. Obrigado, Amarelo. Você que está conosco, daqui a pouco a gente volta com mais insights preciosos, com mais informações que podem ajudar você e sua empresa a ser ainda melhor. Até a próxima.